Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês comentários, análises sobre a interpretação de uma irmã que está pregando aqui no YouTube sobre o fim dos tempos e ela traz algumas afirmações e eu queria estar aqui trazendo alguns textos para que nós possamos comentar, conversar e eu quero saber a opinião de vocês. Será que tem coerência? Está parecido com as profecias? O que você acha? Para começar, ela traz a interpretação de que a sétima cabeça da besta é o BRICS. E nós vamos ver algumas semelhanças e vamos também olhar algumas coisas das profecias que precisam estar bem alinhadas para que a interpretação dela esteja realmente correta. Começo aqui com o texto de Daniel no capítulo 7, a partir do verso 7 até o 9, que diz assim: Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das primeiras pontas foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Gente, em primeiro lugar, nós não podemos esquecer do paralelo que existe entre essas 10 pontas, ou seja, esses 10 chifres da besta, com os 10 dedos da estátua da visão do capítulo 2. Então, os 10 dedos da estátua estão em paralelo com esses 10 chifres. Uma observação que nós precisamos fazer é na construção dessa estátua no decorrer da história. Nós vemos que a partir do império de Nabucodonosor, que começa com a cabeça de ouro, vem um segundo império, que é prata, e tem 2 braços. Quando nós vemos o cumprimento da profecia, através do império Medo-Persa, os braços, direita e esquerda, representavam esses 2 povos, os medos e os persas. Agora, quando vai lá para as pernas da estátua, nós também vemos uma divisão. Roma foi dividida entre Roma Oriental e Roma Ocidental. Então, com os pés, vamos seguir o mesmo raciocínio lógico. São 2 pernas, perna direita e perna esquerda. O pé direito 5 dedos, o pé esquerdo 5 dedos, Oriente e Ocidente. Então, esses 10 chifres são 10 reis, que em paralelo com a estátua nós já sabemos que são 5 reis do Oriente e 5 reis do Ocidente, que vão se unir em um só propósito, que é dar o poder para a besta, para o anticristo. Agora vamos imaginar a cena. Imagina Daniel lá observando aquela besta. Imagina uma cabeça enfeitada com 10 chifres e Daniel está olhando aqueles chifres, meditando, pensando, e de repente no meio daqueles 10 nasce um chifre pequeno. Esse chifre pequeno vem nascendo como um 11º chifre. Ele representa a estátua. Agora, o que é o paralelo? O paralelo é o seguinte: a história vem fabricando a estátua. Quando termina aqui de fabricar aqueles 10 dedos que fica pronto, você consegue ver toda aquela imagem daquele homem. Então, o chifre pequeno, ele é toda a estátua. Ele procede daqueles reis, né? Do ouro, da prata, do bronze, do ferro misturado com barro. Ele é o 8º rei. Ele é essa imagem do anticristo que é construída na história. O anticristo, que é o chifre pequeno, ele vem trazendo em si toda essa ideologia desses impérios que compõem a estátua. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e o império dos 10 chifres, todos eles trazem uma identidade que está compondo essa estátua, que é o quê? Perseguir o povo de Deus. Os 10 chifres não são as 7 cabeças da besta. As 7 cabeças da besta são impérios. Nós contamos a partir do Egito. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e o Império dos 10 Reis, né? Que é a Síria novamente, porque é a cabeça que foi ferida de morte e volta a viver. Aqui precisa de outro estudo, mas, resumidamente,
é a Síria que volta nos tempos do fim. Então nós podemos chamar a 7ª cabeça da besta de Assíria. Esses 10 reis são a Assíria. Então a irmã traz a afirmação de que o BRICS seria a 7ª cabeça da besta com seus 10 chifres, os seus 10 reis. Quando você olha a palavra BRICS, você só consegue pensar nos 5 países que compõem a sigla: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que está no inglês South Africa, né? Mas em agosto de 2023, o BRICS anunciou a incorporação de mais 5 países como membros permanentes: Egito, Etiópia, Emirados Árabes, Irã e Arábia Saudita. Ok, 10 países compondo o BRICS. Realmente, são países do Oriente e do Ocidente. Será que são 5 do Oriente, 5 do Ocidente exatamente? Será que precisa realmente ser 5 do Oriente e 5 do Ocidente para que essa profecia se cumpra de forma plena? Bom, a irmã afirma que o chifre pequeno seria o Irã, e o Irã iria levantar guerra contra 3. Mas quando ela fala sobre os 3 que o Irã vai levantar guerra, ela diz que os 3 são Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita. Mas aí nós encontramos uma incoerência muito grande. Porque a Bíblia diz que ele vai fazer guerra contra 3 dos primeiros. Se realmente o BRICS com seus 10 reis é a cabeça com seus 10 chifres, o chifre pequeno levanta guerra contra 3 dos primeiros. Então, teoricamente, 3 dos primeiros seria BRIC. Nem o S entraria na conta, porque o S também levou um tempo para entrar no grupo. Seriam apenas 4 países para sabermos qual desses aqui ficaria de fora nessa briga contra o chifre pequeno: Brasil, Rússia, Índia e China. O chifre pequeno teria que levantar guerra contra 3 desses 4 para que se encaixasse corretamente nessa profecia, já que os 10 países do BRICS são os 10 chifres da besta. O anticristo vai levantar guerra contra 3 dos primeiros. Estados Unidos não está no grupo. Israel também não está no grupo. E a Arábia Saudita, ela entrou agora em 2023, então ela não seria dos primeiros, já que a Bíblia fala que ele levanta guerra contra 3 dos primeiros. Então aqui eu encontro uma incoerência na interpretação dessa irmã. Essa aqui vai ser a parte 1, gente. Eu demoro muito para gravar, tenho pouco tempo, então eu gostaria de fazer uma parte 2 outro dia, trazendo outras afirmações aqui. Comente aqui o que é que você acha dessa interpretação, o que é que você observa no BRICS que você acha que não se encaixa na profecia. É isso, pessoal, vou estar gravando a parte 2 e postando qualquer dia aqui para vocês, para a gente conversar sobre isso. Até a próxima!